Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra lá em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler versos de 12 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém. Relembrando vocês aqui, Paulo, quando estava preso, na sua segunda prisão, ele estava na cidade de Roma, era uma prisão domiciliar, e como na época não tinha tornozeleira, tinha um guarda que ficava do lado dele. De 6 em 6 horas havia o revezamento. Isso aconteceu nos anos 60 a 62 depois de Cristo. Paulo estaria definitivamente em Roma, onde ele iria depois para uma segunda prisão em Roma e seria decapitado. Mas enquanto ele estava nessa casa, e você pode conferir isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Versículo 16. Diz aí: uma vez em Roma foi permitido a Paulo morar por sua conta. Então ninguém pagou aluguel por ele. Os presidiários hoje têm até bolsa. Mas Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois ele convocou os principais judeus e quando se reuniram lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo, contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Então ele estava preso na cidade de Roma, e dali ele iria caminhar para o seu martírio. Enquanto ele esteve aqui preso, ele escreveu 4 cartas, que são chamadas as cartas da prisão. Ele escreveu a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. 4 cartas que são chamadas, na tradição, de cartas da prisão. O tema principal dessa carta é alegria. Alegria. Essa expressão aparece cerca de 22 vezes, tanto no sentido de alegria como regozijo, gozo, satisfação. E Paulo está nos ensinando aqui um princípio fundamental de que nenhuma circunstância pode destruir a alegria do crente. Ou seja,
a alegria do crente, ela triunfa nos piores momentos. Por isso que Paulo vai criar um princípio aqui. Veja lá, Filipenses 4:4. Ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo o quê? Alegrai. Então, é um imperativo. A fonte dessa alegria é no Senhor. A constância dessa alegria é sempre. E aí ele repete: outra vez digo, alegrai. Então, deixa essa cara feia que você tem, põe um sorriso, bota um botox aí, ajeita e seja feliz, meu irmão. Essa alegria aqui de Cristo na nossa vida, ninguém pode tirar. Tá certo? Nós lemos aqui, na primeira parte, de 1 a 11, você tem o prefácio e a saudação, geralmente é o remetente, né? Os endereçados e a saudação. Depois dos versos 3 a 10, Paulo faz duas orações. Uma oração, versículo 3, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre o quê? Com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Então Paulo ora agradecendo. Depois, até o versículo 8, nós temos essa oração de gratidão. No versículo 9, ele faz uma oração de intercessão. Ele diz assim: também faço esta oração. E ele vai pedir algumas coisas: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda o quê? Percepção. Então, não existe amor sem conhecimento. O amor não é cego. Se você casou com amor cego, você agora está vendo. Certo? Veja que o amor vem acompanhado do conhecimento e da percepção. A percepção aqui é a capacidade de você discernir. Para o quê? Versículo 10. Aprovardes as coisas excelentes. Então nós temos a capacidade de discernir aquilo que é bom do ruim. E a intenção é para que vocês, no dia de Cristo, vocês possam ser encontrados sinceros e inculpáveis, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Agora Paulo, depois de orar, falar, ele vai falar da situação que ele está vivendo em Roma. Nós dividimos aqui em duas partes, nós vamos ficar até o versículo 18 hoje. E depois nós vamos, semana que vem, ou na próxima oportunidade, terminar o capítulo 1. Então Paulo vai dar informações pessoais agora. Lê comigo o versículo 12, vamos lá? Quero ainda cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Pronto. Vamos parar aqui. Eu quero usar esse versículo como o tema da exposição. O progresso, e eu vou colocar o tema irresistível do Evangelho. Progresso irresistível do Evangelho. Paulo diz aos irmãos, aqui, quero ainda irmãos. Primeiro, o desejo. Quero ainda. Presta atenção que essa palavra, no grego, boulomai, descreve um desejo que tem propósito e intenção por trás dele. Ou seja,
O que eu vou informar para vocês, eu quero que vocês entendam que tudo que eu vou falar aqui é para ajudá-los. Então, quando você vai fazer a exegese do texto, esses detalhes são muito importantes. Segundo, primeiro, o desejo. Segundo, o propósito. Ele usa o verbo cientificar-vos. Cientificar-vos. Essa palavra no grego, o verbo gnosco, significa conhecer por experiência. Paulo quer que eles conheçam e vivenciem a verdade que ele está aprendendo na prisão. Porque eles também futuramente poderiam ser presos ou estarem presos, alguns, lá em Filipos. Veja em Filipenses 1:27. Diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em só espírito, com a sua alma, lutando, juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Agora veja o versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente o que de credes. Então o que Paulo está falando aqui é o seguinte: a minha experiência aqui de prisioneiro, e tudo que eu passei até chegar aqui em Roma, se você quiser, pega Atos dos Apóstolos, capítulo 9, você vai ver a trajetória de sofrimento de Paulo. Deus disse para ele: você vai chegar em Roma, Paulo, fica tranquilo com ele aí. Mas Deus só não diz como, né? Porque Deus disse que você vai chegar, mas vai chegar arrebentado lá, né? Mas Paulo, ele tem uma visão do sofrimento da perspectiva de Deus. Sabia disso? Ele diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, ou seja, tudo que aconteceu comigo, tem contribuído para o progresso o que do Evangelho. É muito crente esse homem. Muito crente. Então, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Tudo que está acontecendo com você tem contribuído para o progresso do Evangelho? Hein? Você pode dizer isso: olha, tudo que está acontecendo na minha vida, ao invés de me esfriar, está me esquentando. Eu estou mais crente. Pela cara de vocês, não. Tudo. Fui apedrejado, contribuiu. Fui lá dentro daquele barco, sofri pra caramba. Fui surrado, preso. Na última viagem para chegar aqui em Roma, além de enfrentar o naufrágio, de perder tudo, eu fui para a ilha, ali fui picado por uma serpente. Foi a serpente que morreu, não fui eu. E fiquei ali e curei muita gente na ilha. Quer dizer, é muito bom, irmãos, você olhar para a sua vida e para as coisas que acontecem na sua vida e dizer: isso tem contribuído para o progresso do Evangelho, isso tem contribuído para o progresso da minha vida. Abra a sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 1. Versículo 8. Paulo está escrevendo aos Coríntios. Lê comigo o versículo 8. O que diz? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até
o sofrimento foi tão grande que ele disse, não tem jeito, vou morrer. Isso aqui tem contribuído para o progresso do Evangelho. É muito crente esse homem. Segundo Coríntios capítulo 6. Segundo Coríntios capítulo 6, versículo 4. Vamos ler de 4 a 10? Segundo Coríntios 6, de 4 a 10. O que diz? Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia ou por fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Louvado seja Deus. Ele diz, tudo isso que aconteceu comigo aqui, olha, tem contribuído, por quê? Progresso do Evangelho. Volta aí, 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 7, Paulo diz assim, tendo, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de... Leu 8 a 11, só para a gente terminar. O que diz aí? Todos, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não, abatidos, porém não, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Paulo, quando foi convertido, Deus disse para Ananias, olha, pode ir lá, que o cara está convertido, e nós vamos mostrar para ele o que importa. Ele vai sofrer. Aliás, é uma coisa muito interessante, irmãos. Paulo via o seu sofrimento como uma forma de expandir o Evangelho. Vocês acreditam num negócio desse? Paulo entendia. Veja lá, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Começa do 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Olha que já. Pelo qual estou sofrendo até algemas. Como o quê? Malfeitor. Eu estou preso como bandido. Contudo, a palavra de Deus não está o quê? Algemada. Aí, versículo 10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus como eterna glória. Colossenses capítulo 1. Versículo 24. Vamos entender como é que Paulo via o sofrimento dele. Quer dizer, quanto mais eu apanho, mais eu gosto. Eu não sou masoquista. Mas eu estou sofrendo e através do meu sofrimento o Evangelho está sendo o quê? Expandido. Vê aí, por favor, Colossenses 1, 24. O que diz? Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é o quê? Presta atenção. Preenche o que resta das aflições de Cristo.
Paulo não está dizendo aqui que o sacrifício de Cristo foi insuficiente. A melhor interpretação aqui é o seguinte: Cristo pagou o preço da redenção. E eu estou pagando o preço da proclamação. Então, tudo que eu sofro é como se eu me identificasse tanto com Cristo, né, que eu estou pagando para ele, não tem jeito. Eu tenho que sofrer mesmo. Pergunta para vocês aí. O que você está completando do sofrimento de Cristo? Né? Já entendi tudo. Obrigado. Agora vamos lá. Paulo está dizendo aqui: eu quero que vocês saibam que tudo, ou as coisas que aconteceram, tem antes contribuído, está no presente, para o progresso do Evangelho. Então aqui nós temos uma coisa muito interessante. Paulo está dizendo: eu estou preso aqui em Roma, isso aqui tem contribuído para o progresso do Evangelho. Presta atenção. Vou fazer a citação aqui do príncipe, no comentário dele. O que diz Hernando Dias Lopes? Abre aspas. Paulo olha para o seu sofrimento como abertura de novos caminhos para o Evangelho. Ele diz que as coisas que lhe aconteceram, em vez de desmotivá-lo, de decepcioná-lo, ou atrapalhar o seu projeto missionário, tudo contribuiu para o progresso o quê? Do Evangelho. Terceira lição aqui. Nós temos o desejo, nós temos o propósito, mas em terceiro lugar nós precisamos entender essa expressão progresso do Evangelho. A palavra progresso, no grego, prekopê, significa abrir caminho, avançar para frente, em cima ou enfrentando obstáculos. Ou seja, não é um progresso tranquilo. É um progresso que rompe barreiras. A figura aqui é de alguém ou de uma companhia de soldados que vai numa mata abrindo picada, removendo os obstáculos. Aquilo que a Bíblia fala de aplanando os caminhos. Então, o Evangelho progride enfrentando obstáculos. Por isso que Jesus fala da oração, e se a gente tiver fé, a gente vai dizer para esse monte: lança-te no mar. Isso é uma figura exagerada. O que Jesus Cristo está colocando ali é que não existe nada que não possa ser removido pela fé, pelo avanço do Evangelho. Tá certo? Não pode imprimir Bíblia, não pode distribuir Bíblia, distribui pendrive. Certo? Ou faz uma internet gato. Eu vi lá, eu vi o testemunho de uma inglesa que ela construiu uns satélites, uns negócios lá, que onde o Evangelho não pode levar, ela põe esse negócio lá e a turma acessa. E ela fica na Inglaterra, não vai ser presa nunca. Entendeu como é que é o negócio? Ninguém detém, é obra santa. O Evangelho avança. Agora, o que avança? O progresso não é o progresso da igreja, não é o progresso do pastor, da instituição, é o progresso do Evangelho. Irmãos, isso é muito bonito. Evangelho, é o angelion, o grego, significa boas novas, boas notícias.
Eu acho interessante como o Espírito Santo, ao inspirar as Escrituras, ele vai usar vários termos para o Evangelho, ou acrescentar sempre alguma coisa. Por exemplo, lá em Mateus 4, versículo 23, o que diz? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do reino. Marcos, capítulo 1, versículo 1, o que diz? Marcos 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o quê? Filho de Deus. Se você for para mais adiante, Marcos 1,14. Marcos 1,14, o que diz lá? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o quê? O Evangelho de Deus. Não é o Evangelho dos homens. A fonte, o conteúdo, é Deus. Depois você vai caminhando na Bíblia, você vai encontrar o Evangelho do Reino de Deus em Lucas 16. O Evangelho da graça de Deus, Atos 20, 24. O Evangelho do seu Filho, Romanos 1,9. O Evangelho de Cristo, Romanos 15, 19. O Evangelho da glória de Cristo, 2 Coríntios 4. O Evangelho da vossa salvação, Efésios 1,13. O Evangelho da paz, Efésios 6,15. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, 2 Tessalonicenses 1,8. O Evangelho glorioso do Deus bendito, 1 Timóteo 1,11. Ou seja, o Evangelho não é uma mensagem criada pelo homem, mas as boas novas que vêm do céu ou do Deus glorioso. Amém? Lê agora Romanos 16, 25. Vocês viram que eu estudei, né? Preparei a aula. Esse pastor não faz nada. Pastor só é só pastor ou trabalha? Tem gente, né? O que diz aí? Vamos ler juntos? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio, nos tempos eternos. Eu acho isso lindo, porque é o meu Evangelho. Paulo já estava tão identificado com o Evangelho, que era Cristo, que ele chamou o meu Evangelho. E o meu Evangelho é a pregação de Cristo. Nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo e a este o quê? Crucificado. Então, irmãos, esse versículo aqui é o versículo-chave do parágrafo. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso o quê? Do Evangelho. Agora, pergunta para Paulo. Como esse Evangelho progride, Paulo? Você está preso? Se você está preso, como é que esse Evangelho está progredindo? Primeiro, você tem que entender. Paulo diz assim, de maneira que as minhas cadeias em Cristo. Paulo está dizendo, quem me prendeu não foi César. Quem me prendeu não foi Roma. Quem me pôs aqui foi Cristo. Eu estou preso, as minhas cadeias, a minha prisão é Cristo. E é tão interessante isso, irmãos, porque a gente só pode dizer isso se a gente entender aquilo que Paulo diz, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Paulo diz assim, eu estou aqui preso, mas não estou preso por ninguém não, eu estou preso por Cristo. E aí, ali onde ele estava, o Evangelho progrediu.
que Paulo fez enquanto estava preso? Primeiro escreveu 4 cartas, com o soldado do lado. Eu não sei se ele teve um redator, né, ali para ajudá-lo. Mas o velho, com o soldado do lado, escreveu 4 cartas. Nós estamos estudando ele aqui. Hoje, nós temos hoje o Novo Testamento, 13 cartas paulinas. E ele escreveu essas cartas, não foi num escritório com almofadado lá, com carpete, ar-condicionado. Ele escreveu aqui da prisão. E é tão bonito isso, para você entender. Paulo estava preso. Havia uma guarda chamada guarda pretoriana. Era o exército seleto, a guarda exclusiva do imperador. Eram 9.000 homens, a elite. E vinha o cara dormir com ele lá, ficar do lado dele. Aí o que ele fez? Pregou o evangelho para os caras. Os caras se converteram. Veja lá em Filipenses, capítulo 4. Versículo 21 e 22. Ele diz assim: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Agora veja o versículo 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então o soldado agora já virou até, ó, manda um aviso aí, ó, saudação lá para os irmãos de Filipos. Por isso que você entende quando ele diz que eu estou preso, mas a palavra de Deus não está o quê? Algemada. Hoje, meus amados irmãos, os presídios brasileiros têm verdadeiras igrejas dentro desses presídios. O trabalho que é feito pelos capelães, e principalmente por algumas igrejas, é uma coisa fantástica. Então a palavra de Deus não está presa. Não está presa. E Paulo está dizendo assim: olha, vocês me prenderam, mas eu sou prisioneiro de Cristo, não sou prisioneiro de Roma. Então, é muito interessante, né? Eu já li aqui 2 Timóteo 8 e 9. Né? Ele diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Louvado seja Deus por isso. Isso aí devia servir de exemplo para nós. O crente tem que frutificar onde ele estiver. Onde ele estiver, o evangelho tem que progredir, através do testemunho dele. Quer seja na universidade, quer seja no trabalho, quer seja na igreja, onde o crente estiver, ele, pessoalmente, tem que evangelizar. Veja lá, Colossenses, capítulo 2, versículo 4. 2, de 2 a 4. Colossenses 4, desculpa. Colossenses 4, 2 e 4. Diz o quê? Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste o quê? Se fosse você ia pedir para abrir a porta da palavra ou da prisão? Eu oraria da prisão. Mas ele está na prisão. Essa carta aos Colossenses foi escrita desse mesmo local. Ele está lá 2 anos preso. E ele está pedindo para que Deus abra portas para a palavra, para ele pregar ali dentro, onde ele está. Então, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você aqui. Deus faz progredir o evangelho dele em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, usando quem ele quiser. Ninguém ainda tem.
não adianta matar crente, que aí nasce mais 10 no lugar. Queimar a Bíblia a gente imprime de novo. Derruba templo, fecha templo, a gente abre de novo. Vocês lembram daquela propaganda da Folha? Antiga, que dava um tapa no ratinho, ele levantava. A maior besteira que o pessoal pode fazer é achar que vai deter o Evangelho. O Evangelho é o empreendimento de Deus. O Espírito Santo é quem age. Então, primeiro, o Evangelho progride em lugares humanamente inimagináveis. Segundo, versículo 14. Veja que mudou os santos, mas o drama é o mesmo. 14. O que diz aí? 1,14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro o quê? A palavra de Deus. Os crentes dizem, é uma vergonha para nós, porque se Paulo está preso e está evangelizando, nós estamos aqui do lado de fora, precisamos tomar vergonha. Nós precisamos perder o medo. Você sabe que nessa época, 60, quem assumiu o governo foi um homem chamado Nero, que tocou fogo em Roma e botou a culpa nos crentes, os cristãos, nos judeus. Então a turma não estava muito entusiasmada para pregar, não. Mas o fato deles, de Paulo estar ali preso, mas fazendo a obra de Deus, isso inspirou. Diz o texto, irmãos, inspirados ou estimulados no Senhor. Foi o Senhor que deu o estímulo. A fonte do estímulo é o Senhor. E também, por minhas o quê? Algemas. Pelo fato de eu estar preso. Deus deve ter dito assim, ó, tome vergonha, meu irmão. Está lá Paulo preso, pregando o evangelho, escrevendo carta, e vocês aqui com medo. Vão sofrer também. O que eu aprendo com isso, irmãos? Eu aprendo que a história cristã, ou esse princípio da história cristã, tem sido operante na vida de grandes homens de Deus. Por exemplo, Martinho Lutero, ele se inspirou na vida de um homem chamado John Hus. John Hus foi um pré-reformador, que foi morto. E ao morrer ele diz, vocês estão matando um ganso, mas Deus há de levantar um cisne. Então Martinho Lutero se inspirou. Você vai ver, por exemplo, George Whitefield e John Wesley, eles foram inspirados pela história de John Bunyan, que escreveu O Peregrino, e ficou 14 anos preso. E mesmo preso, ele pregava o evangelho. Eu, quando era jovem, gostava muito de ler biografia. E eu li na minha adolescência a biografia de um soldado russo chamado Ivan. Quem já leu esse livro aqui? Estou velho, hein? Que ele se converteu e ele botava ele sem roupa, no frio, e ele não morria. Fez um ministério fantástico. Eu li a biografia de um chinês também, um homem que veio do céu. Alguém já leu? Vocês não leram nada mesmo. É a história de um pastor chinês que passou por situações complicadíssimas. Foi dado como morto. O homem ressuscitava.
Quando Jonatas Eduardo levou o namorado da filha dele, né, para dentro de casa, aquilo impactou a vida de Jonatas. O rapaz morreu com 28 anos. Ele escreveu a biografia, acho que foi o David Brainerd. E o Jonatas Eduardo se tornou, depois, ele declara que foi a vida daquele rapaz, a dedicação daquele rapaz, que Deus, então, despertou a mente dele. Então, irmãos, olha, essa é uma estratégia, nós temos que olhar para a gente que nos inspira. Veja lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Você já notou que a gente gosta de ficar olhando para os crentes sem vergonha? Graças a Deus que eu não sou como ele. Quando você devia olhar o quê? Para os bons crentes. 2 Timóteo, capítulo 3, quando Paulo fala nos últimos dias, terá essa corrupção toda. 3:10, o que é que diz aí? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, meu propósito, minha fé, minha longanimidade, meu amor, minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listas. Que variadas perseguições tenho o quê? Suportados. De todas, entretanto. Então, sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Você é pastor novo? Você olha para a minha vida de perto e veja o que eu estou passando, o que eu passei e o que eu estou passando, porque Paulo aqui, 2 Timóteo, é a última carta que ele escreve. Por isso que ele termina a carta: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então Paulo, essa figura fantástica. E Paulo está dando um princípio para mim e para você aqui. Eu preciso olhar para pessoas que me inspiram. Referências espirituais. Não é olhar para o crente ruim, não. Você tem que olhar para a gente que inspira você. Amém? Então, vamos olhar para as coisas boas, dos bons crentes. É que não existe bom crente, né? Mais ou menos. Então, o que aconteceu? Prenderam Paulo, o evangelho progride, porque a palavra de Deus não está algemada. Prenderam Paulo, e os crentes que estão soltos falaram: gente, vamos, é uma vergonha para nós. Mas tem um terceiro grupo. Veja lá. Filipenses, capítulo 1, versículo 15 e 16. Vamos ler. O que diz aí? Alguns efetivamente proclamam a Cristo por o quê? Inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Você acha que tem isso na igreja hoje? Paulo, quando chegou em Roma, ele era uma figura. E aí eu acho que aqueles pastores que estavam lá tinham inveja de Paulo. Você acha que tem inveja de igreja? De pastor para pastor? Tem muito. E nós aqui sofremos por causa da inveja de muita gente. Diz que essa igreja é um balcão de negócios, que o pastor Arival é no pragmatismo. Eu não sei nem o que é isso. O povo inventa. Tem um cara na internet aí que o ministério dele é assistir os vídeos daqui, criticar, Tem gente que vive assim. Tem pastor aí que prega o evangelho para dizer que é melhor do que o que é pregado na outra igreja. Isso, meu irmão, está aqui, Paulo está dizendo. Tinha uns que pregavam até para prejudicar Paulo. Vejam o que ele diz aí. Ó. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia.
O que é porfia? Briga. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor e consideração, sabendo, esses que pregam por amor, sabendo que Paulo foi incumbido de Deus por pregar o evangelho. Quer dizer, Paulo está preso, mas Paulo é um homem de Deus. Paulo está preso, mas ele tem um chamado de Deus. Foi dado a ele o privilégio, a honra de defender o evangelho. Mas tinha um sambalá lá, veja aí para você ver. Aqueles, versículo 17, aqueles, contudo, pregam a Cristo. Veja que eles pregam, não pregam heresia, não. Está pregando a Cristo. Pregam a Cristo. Eles não mudaram a mensagem. Eles pregam. No versículo 15, proclamam a Cristo por inveja e porfia. No versículo 17, pregam a Cristo por discórdia e o quê? Insinceramente, julgando suscitar tribulação, que é as minhas... O cara estava pregando o evangelho para prejudicar Paulo, piorar a situação de Paulo. Irmãos, o que Paulo está colocando aqui é que esses irmãos, apesar dessas coisas, eles não mudaram a mensagem. Eles pregaram a quem? A Cristo. Volta um pouquinho lá em Gálatas, capítulo 1. Versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho o quê? De Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja o quê? Anátema. Então Paulo amaldiçoa aqueles que pregam outro evangelho, que não é outro, é o falso, porque só existe um evangelho verdadeiro. Aqui lá em Filipos, os crentes eram sem vergonha, né? Tinha aqueles defeitos, mas estava pregando a Cristo, e Paulo não faz uma anátema para eles. Está certo? Onde o evangelho de Cristo é pregado, independentemente da motivação, se for a mensagem certa, Deus até converte gente. Deus converte gente da Universal, Deus converte gente em qualquer lugar. Agora, quem é convertido não fica no erro. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas não seguem o estranho, elas ouvem a minha voz. Então eu acho isso aqui, irmãos, uma coisa interessante. Paulo fica mais irado quando prega outro evangelho do que quando as pessoas pregam com a motivação errada. E aqui vem uma lição. Valorize a verdade do evangelho ainda mais do que você valoriza atitudes daqueles que o pregam hipocritamente com o objetivo de promoção pessoal. Paulo está dizendo aqui que há pregadores egoístas e hipócritas. Esses pregadores invejosos e impuros pregavam somente por motivos egoístas, buscando a sua glória. Pregava o evangelho certo, mas era para se projetar pessoalmente. Tem isso hoje ou não? Tem, agora estão medindo pregador pelos seguidores. Tem quantos seguidores? Falando nisso, o pastor Hernandes alcançou 2.300.000 no Instagram ontem. E eu estou com 240, mas eu chego lá. Mas o pastor Hernandes, ele fez um voto a Deus de usar as redes sociais só para pregar o evangelho. E toda semana sai um perfil falso dele. Aí teve um que foi vendendo remédio para os olhos, colírio, a voz dele, tudo. E teve um gaiato que ligou e disse, pastor, eu comprei e sarei.
Então, você toma cuidado. A minha conta no interior do celular, que tinha minhas redes sociais lá, eu fui lá na Claro, me chamou e falou, provavelmente a sua conta foi clonada. E tem mais 2 contas aqui em seu nome. Eu falei, mas não, mas está aqui, tem 3 contas. O que é que eu faço? Encerra as 3. Então, nós estamos tomando muito cuidado com esse negócio hoje. Mas voltando para o texto, esquecendo a vida real. Paulo também destaca um grupo de pregadores que pregava com motivação correta. Outros, porém, fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Suas motivações são boa vontade humana e amor divino. Eles pregavam espontaneamente, pois amavam a Cristo e uns aos outros. Um homem cheio de si jamais poderá pregar verdadeiramente o Cristo que se esvaziou de si mesmo. Então, se o cara prega Cristo e está soberbo, não tem nada de Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque Cristo, sendo Cristo, esvaziou-se a si mesmo. Mas vamos lá. 4º lugar. O progresso do Evangelho sempre produzirá alegria em quem o ama. Veja o que Paulo diz aqui. Vamos ler juntos o versículo 18 para encerrar. O que diz aí? Todavia, que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Louvado seja Deus. A visão que Paulo tem do reino. Foi a visão de Jesus, quando chegou lá em Samaria, os samaritanos não receberam muito de Jesus. Aí o apóstolo do amor disse, só quer que a gente ore do céu para que caia fogo sobre os samaritanos? Aí Jesus, calma, era filho do trovão, depois virou apóstolo do amor, né? Mas teve a fase. Jesus diz, quem não é por nós, quem não é contra nós, é por nós. Então, irmãos, se tem uma igreja que está pregando a Cristo, tem umas heresiazinhas, né? A gente não concorda, escatológicas, etc, etc. Mas se está pregando a Cristo, nós temos que nos alegrar. O Ronaldo Lidório conta a história. Ele sempre trabalhou com índios lá, evangelização de povos não alcançados. E ele um dia resolveu ir numa região que ele pensava que não tinha igreja. Aí ele diz, Arival, eu fui de GPS, com aquelas roupas, bota, proteção, tal. Quando eu cheguei lá na tribo que eu achava que não tinha sido alcançada, o pessoal estava preparando para fazer um culto à noite, limpando lá. E ele aí se identificou. E aí ele disse, quem é você? Não, eu sou missionário. Sim, mas nós já temos um missionário aqui. Era na casa de seu José. Aí ele foi na casa de seu José, chegou lá uma casa simples, chão batido, cabana, está lá o seu José lendo a Bíblia. E ele perguntou, quem é o senhor? Ele falou, não. Ronaldo ficou com vergonha de dizer que era missionário. Ele falou, não, eu sou missionário, mas como é que o senhor veio parar aqui? Ele disse, não, eu vim pescar, fui pescando, eu sou da Assembleia de Deus, e eu vim parar aqui. Quando chegou aqui, eu comecei a pregar o Evangelho, o povo se converteu. E aí tem uma igreja. Aí o Ronaldo ficou todo sem vergonha. Falei, meu Deus do céu. Ninguém detém o poder do Evangelho. E Deus usa tanta gente improvável. Tanta gente. Eu um dia viajando para Recife, sentou do lado um senhor, e a gente começou a conversar. Aí ele, não, eu sou pastor presbiteriano. Não, eu sou da Assembleia de Deus. Eu falei, o que você está indo para... Não, pastor, eu estou indo para o sertão.
Mas você vai fazer o que no sertão? Falou, eu vou ajudar o trabalho missionário no sertão. E aí meus filhos trabalham, são tudo bem de vida. Eu pego as milhas dele, compro minha passagem e levo material, passo 1 mês, 2 meses lá ajudando o missionário no sertão. E ele disse, mas pastor Arival, para pregar o evangelho tem que ter estratégia. Eu falei, rapaz, eu quero aprender. Como é que é esse negócio? Qual é a estratégia? Eu tenho a estratégia do bombom. Bombom? Eu estou trazendo aí sacos e mais sacos de bombom, caramelo, bala. Eu falei, mas é festa de Costa do Damião? Por que o senhor está levando isso? Ele falou, não, pastor, tem que ter estratégia. Eu falei, qual é a sua estratégia? Não, eu chego nas escolas e distribuo bombom para as crianças do sertão. E digo assim, ó, à noite tem mais. Vai ter um culto. Se você levar seu pai e sua mãe, você vai ganhar mais bombom. Aí eu falei, funciona? Ele disse, bomba, pastor. Aí eu me lembrei, quando você estuda estratégia, né? Aí o cara fala de estudo etnográfico, estudar o bairro, o poder aquisitivo do bairro, não sei o quê, grau de instrução. Tem gráficos e mais gráficos. O homem vai lá na simplicidade dele com bombom e prega o evangelho. Então Deus, Ele faz tudo certo. Paulo fala de uma alegria, ele termina dizendo o quê? Me alegro, com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. William Barclay comenta que a Filipenses é a carta da alegria. A alegria da oração cristã e a alegria de Cristo ser pregado, a alegria da fé, a alegria de ver a união dos irmãos, a alegria do sofrimento por Cristo, a alegria do encontro com a pessoa amada, a alegria da hospitalidade cristã, a alegria do homem em Cristo, a alegria de ganhar almas para Cristo, a alegria de receber oferta pela oferta recebida. Ou seja, tudo termina com alegria. Amém? Por isso que lá no céu não vai ter choro, mas no outro lugar vai ter choro e ranger de dentes. E só gente interessante da Forbes. Então é melhor ir para o céu. Vamos ficar de pé? Vamos orar?